Belém, dia 17 de maio de 2025, na companhia do JC. Estou trafegando pelos arredores da Mata do Utinga, cenário de um dos casos mais misteriosos e intrigantes já registrados em nossa cidade, o caso dos seres de bronze. Nosso destino está ali perto. É a residência de uma das maiores testemunhas do caso, o professor de física Laertes Luz. Hoje tu vais conhecer e entender melhor essa história que ocorreu numa época de intensas atividades ufológicas no estado do Pará, conhecidas como fenômeno chupa-chupa. Então fica aí, deixa o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. Laertes, o que exatamente aconteceu era final dos anos 70, é isso? Era 1979. 79. 79. Tu estavas, antes desse evento no Lago Bolonha, ocorreu um outro evento que foi o avistamento de uma luz, né? Isso. Então vamos começar pelo avistamento dessa luz. O que aconteceu? Olha, foi assim, cara. No dia 14 de setembro, né? Cheguei lá em casa, era noitinha, cheguei da escola cansado, tava uma final de tarde, início de noite muito quente. Aí eu tomei um lanche rápido e fui pegar um vento lá fora. Nisso eu tô pegando meu vento, tentando esparecer um pouquinho as coisas. Eu me lembrei de um colega meu, que mora aqui nessa rua aqui do lado, né? O Eduardo. Chamava ele de Dudu, Eduardo Negrão. Que na época ele fazia um curso de aviação e ele ia fazer o teste solo dele, né? Que é aquele teste que a pessoa faz sozinho, sem o assistente. Eu tava preocupado, eu fui lá com ele. Eu estou conversando lá com ele, cheguei em casa dele, a gente sentou lá na frente, estava quente como eu já falei, né? E começamos a conversar, eu de costa para cá, para a floresta, de frente para o Almirante Barroso, e ele o contrário, né? De costa para o Almirante, de costa para o Almirante, frente para cá. Para lá, aliás. Rapaz, nisso que eu estou conversando com ele, eu vejo no céu uma luz estranha. Uma luz esquisita. Aí eu perguntei pra ele, digo, porra, doutor, tá vendo isso? Aí ele disse, égua, porra, é um balão, porra. Eu disse, égua, porra, mas eu tô vendo isso há bastante tempo, a gente tá conversando já há um determinado tempo e não sai do lugar, porra, tá estranho isso. Aí ele disse, é um experimento da aeronáutica, ninguém vai esquentar a cabeça com isso. Bora conversar que eu quero te dizer como é que foi o meu voo solo. E realmente o papo dele tava bom, tava ganhando minha atenção. Mas nisso que a gente está conversando e me dizendo tudo, o objeto deslocou e ficou do tamanho da lua, pô. Caramba. Égua, ficou grande. Aí eu digo, égua, Dudu, olha essa onda aí, pô, dá uma olhada aí agora isso. O objeto desceu mais. Ele fica para cá e já se dirigiu para cá, mais ou menos nessa direção aqui. Ficou mais ou menos nessa direção. E ele disse, e a gente vendo isso de lá próximo já da Almirante Barroso. Aí ele disse, égua, que estranho, né, cara? Ele disse, cara, eu vou ver isso de perto. Falei para ele disse, olha, eu vou ver isso de perto. Bora lá comigo? Aí ele disse, não, eu vou ficar aqui, pô, fica aqui. Eu vou ver que isso aí é um sinalizador da aeronáutica, esquenta a cabeça. Aí eu digo, não, cara, eu vou lá. E eu vim, por aqui por trás, ó. Tá vendo por onde a gente veio ainda há pouco? Era escuro, na época não tinha nada. Era muita escuridão. Mas eu conhecia muito bem esse trecho, porque era aí que eu brincava. A gente vinha para cá, pro campo, que agora é essa subestação, né? E depois do jogo, a gente ia pro lago. Então era um caminho que eu fazia, eu diria, todos os dias. Rapaz, quando eu venho, eu perdi de vista temporariamente o objeto, vindo para cá, eu corri. Quando eu alcancei o objeto, eu já estava por aqui, ó. Porque eu dei de cara com ele, aquela imensidão, cara. Rapaz, era um globo imenso, né? Um globo dourado, a cor era uma cor assim, amarelo alaranjado. E ele já estava bem em cima das árvores, da copa das árvores mais altas, aqui nessa direção. E eu fiquei assim, tomado de êxtase e impactado, porque, porra, eu achava que eu estava vendo aquilo sozinho, né?
E eu imaginei, digo, pô, ninguém vai acreditar em mim, cara. Ninguém vai acreditar no que eu tô vendo. Nesse ponto ele já estava aqui à altura, tu consegues imaginar? Ele estava, calcular? angularmente, estava uns 20 graus acima das árvores, e eu acredito que pelo tamanho dele, ele devia estar uns 30 metros das árvores. Tu és professor de física, De física, né? Então é. isso é bem claro para ti. Para mim é bem claro, exatamente. Ele estava baixo. Estava baixo. Né? Estipular essas medidas angularmente, fazer rápido o cálculo de teorema de Pitágoras por uma triangulação, é rápido que a gente deduz. 30 metros para mim era o máximo. No máximo, tu estava baixo pra Estava caramba. muito baixo, cara. Tu alcançaste ele aqui nessa área, Aqui nessa área. aqui onde nós estamos. Exatamente. Aí foi que me deu a vontade de entrar mais, porque quando eu me deparei com aquela nave imensa, né, que digo que não podia ser outra coisa, era uma coisa estranha. Aí eu desci aqui, aí foi que eu passei do campo, fui lá na beira da floresta mesmo olhando. Aí foi que ele baixou. Aí ele foi baixando, ele foi descendo, mas ele não foi descendo assim. Ele balançava, parece uma bola de sabão suspensa no ar. Ele ia, voltava, até que ele foi descendo, descendo. Ele desceu por detrás dessas árvores mais altas, e quando ele desapareceu, apenas o foco dele ficava reluzindo na copa das árvores mais altas. Só via aquela luz. Só a luz, o reflexo, né? Ele já estava, né, Já tinha desaparecido. Ele já estava abaixo das árvores, né? Abaixo das árvores. No meio da floresta já. Para mim, ele estava no lago. Ele desceu bem aqui, bem o lago é logo aqui. Na altura, justamente naquele trecho que depois vocês foram atrás. Exatamente. E aconteceu aquele evento. Aconteceu o evento. Enfim, quando o objeto desceu, que sumiu da minha visão, eu me senti assim, isolado, achando que ninguém ia acreditar, né? E eu, porra, já tenho que chamar alguém, que o objeto desceu, vai ter que sumir. Quando eu volto, rapaz, que eu volto para cá, que eu vejo essas casas aqui, né? As 3 casas, os familiares tudo na frente, olhando, e eles estavam preocupados comigo. Eles estavam pensando que era um estranho, que não era do conjunto, que estava querendo entrar atrás daquela bola na floresta. Aí viram que era eu e a dona que morava ali naquela primeira casa, né? Dona Vitória? Dona Vitória. E ela disse, Leste, tu que tá aí, Leste? Se sou eu, estava vendo esse objeto estranho. Ela disse, todo mundo aqui assustado com isso. Uma coisa muito esquisita, há muito tempo que a gente está vendo isso, e ele desceu aí Aí começou a chegar gente. As pessoas começaram a chegar para cá, por ali, pela Tavares Bastos, aqui por trás do conjunto. Atraiu muita gente. Atraiu, porque o objeto já tinha vindo lá de São Brás. Pô. Ele já tinha vindo de São Brás. E só lembrando, né, acho que naquele tempo não tinha aqui a João Paulo II. Não, era tudo floresta. Atualmente, antes da mata do Tinga, tem a João Paulo II, mas não tinha, era tudo mata. Tudo mata, era tudo floresta aqui. Tudo uma só floresta. Já era aí a floresta era colada aqui no conjunto. Era colada, era uma coisa só. Acabou o conjunto, isso aqui é a última alameda. Daqui era o campo, e do campo floresta. Não tinha mais nada, o Lago do Tinga, o florestão aí para dentro. E ele foi pro lado de lá. Pro lado de lá. Ele já tinha vindo de São Brás. E a gente não sabia nada que estava acontecendo. Para nós aqui do conjunto, era aquilo que estava acontecendo agora aqui. Mas não, ele já tinha feito festa lá em São Brás. Ele desceu ali, ele ficou bem próximo do Colégio Augusto Olimpo, passou próximo do terminal rodoviário, deu umas voltas ali pelo bairro do Marco, ele veio pelaquela região onde tem aqueles canais, e foi que ele veio para cá, depois ele voltou. Mas enquanto ele estava lá, pousado, ficou aí para dentro, e o povo chegando e perguntando o que tinha acontecido, aí foi que eu me lembrei de um colega meu, que já é falecido, né, o Antônio do Vale, que mora na 4ª Alameda. Aí eu digo, pô, ele tinha um binóculo grandão, e a gente gostava de estar com esses binóculos aqui no conjunto, lá na praça, curtindo as estrelas, olhando para o céu. A gente usava binóculos para isso. Aí eu fui lá com ele. Quando eu chego lá, na casa dele, ele estava vendo, acho que era o Jornal Nacional, estava jantando com o prato, olhando o noticiário, e eu, rapaz, eu tão cheio de entusiasmo que eu empurrei o portão e gritei, Antônio, está acontecendo alguma coisa lá no conjunto, lá no final. E nisso que eu tô com ele, rapaz, aí ele diz, o que foi, Leste? Confusão? Briga? Ladrão? Eu digo, não, uma coisa estranha está acontecendo lá no final, tem gente abessa lá, uma luz veio do céu e está lá dentro do mato. Aí ele disse assim mesmo, olha rapaz, vai ver que era um helicóptero que caiu e vocês se confundiram, um avião pegando fogo. Eu disse, não cara, eu vi de perto, eu fui de perto mesmo, fiquei debaixo daquele treco. Aí ele disse, não, peraí, largou o prato assim, rapidinho, calçou uma sandália, bora lá. Aí disse que ele está saindo, a esposa dele tentou impedi-lo, dizendo, o que está acontecendo, não se meteu em confusão. Aí ele disse, não, é só um mistério que está acontecendo ali atrás, eu vou já desvendar isso aí. Das palavras dele, né. E ele saiu, só com uma sandália no pé, e viemos para cá, por trás. Rapaz, quando a gente chega aqui,
Tem a foto no jornal, acho que tu tens essa foto já. Muita gente, cara. Amanhã isso aqui tá socado de gente. Mas é muita gente. Né? E pessoal comentando, falando, um avião, um helicóptero, aquilo outro. O pessoal tentando uma explicação racional, né? Pro que tava Buscando acontecendo. entender o que tinha acontecido de uma forma bem racional. Ele viu que se tratava realmente de algo estranho. Né? Ele percebeu que se tratava de algo estranho e ele entendeu que tinha alguma coisa acontecendo realmente. Aí disse para ele, olha, Antônio, eu falei para ele, né? Tá sentindo? A coisa realmente não era como tu estava pensando, pô, tem uma coisa estranha aí dentro. Aí eu falei para ele, Antônio, eu fui lá contigo para pegar o binóculos. Então eu esqueci. Bora voltar? A gente volta na tua casa, pega o binóculo, pega uma lanterna e entra aí, pô. Bora ver o que está acontecendo. Aí eu disse, então bora fazer isso logo. Rapaz, nisso, a gente está lá no campo, né? Aí a gente volta, quando a gente está por aqui mais ou menos, o objeto subiu. Pô, Natan, mas ele subiu de uma tal forma assim que emocionou. Porque ele subiu tão lentamente, e ele subiu assim, ele mudou de cor, a estrutura dele, embora tenha ficado a mesma, mas a cor mudou. Agora ele já subiu bem dourado, sabe? Alaranjado. E com uma luzinha azul, fazendo voltas em torno dele. E essa volta que ele fazia assim, para mim era no sentido anti-horário, porque se você botar o relógio é assim, né? Ele conta no sentido horário, como tradicionalmente pelo relógio. Mas ele não, ele estava assim, ó. Aí eu digo, porra, cara, e eu falei para ele, olha, Antônio, e aí? E aí ele gritou, né? Laertes, isso não é desse mundo. Eu digo, e agora, cara, o que é isso? Aí foi que ele ficou assim, também impactado, né? Viu o objeto subiu, ficou no nível das árvores mais altas, clareou, foi bonito esse momento. Ele clareou as árvores. Aí, nesse momento, era mais ou menos que horas? Ah, rapaz, aí já devia ser umas 8 horas. 8 horas da noite. 8 horas da noite, mais ou menos. Aí o objeto parou, ficou parado mesmo ali, parado. Aí eu diria uns 40 segundos, parado. Aí ele seguiu para lá, tomou o rumo de São Brás. Foi quando ele voltou, acho que tomou o rumo da Baía do Guajará. Sumiu. Depois que ele saiu daqui, ele foi lá de São Brás e sumiu. Sumiu para lá, porque nesse tempo não tinha como fazer... Tem uma ideia do direcionamento dele, por quê? Porque era floresta. Era uma floresta imensa, né? Rapaz, eu sei que nesse momento a empolgação foi geral. Aí ele disse, realmente, Léo, você tem razão, uma coisa estranha. Vamos na tua casa então. Finalmente vamos lá pegar esse binóculo, essa lanterna, e bora entrar no mato para saber o que aconteceu. Se é que ele pode voltar, ele tenha deixado algum vestígio. Aí voltamos à casa dele, ele botou uma camisa, já encontramos com ele dele de volta no caminho, perguntando o que tinha acontecido. Ele disse para ela vir para cá e aguardar que ele só pegar uma camisa, botar um tênis e uma calça que a gente ia entrar no mato. Vocês resolveram ir até o lugar de onde o objeto saiu, lá na mata. Exatamente. Agora, antes de tu continuares essa parte, tu podes me descrever os detalhes do objeto? O que foi exatamente que tu viste? Em relação à nave? Um globo. Um globo? Era um globo. Não era em formato de prato, era uma bola. Era uma bola. Era um globo. Ele era de uma luminosidade inteiriça. Ele não tinha um ponto de foco. Tá entendendo? Era como se fosse uma lâmpada acesa. Monstruosidade, aquele globo, né? Todo incandescente. Era como se fosse assim um... Eu comparo, Natan, aquela coisa estranha com um pedaço de carvão em brasa, sabe? Que ele é todo incandescente. Entendi. Então imagina um carvão em brasa em forma de globo. Ou seja, aquela luz, ela não era aquela luz que expandia muito? Não. Né? Não é isso? Não era não. Ela era uniforme. Era uma luz bem uniforme. Ela não agredia a nossa visão. A gente podia ver eu queria ver detalhes, inclusive, ali, né? Chegasse a ver alguma coisa da fuselagem? Não. Eu não. A única coisa que tinha de estranho era aquela luzinha azul fazendo voltas em torno do objeto. E o tamanho? Tu acha que tinha que tamanho, mais ou menos? Nessa segunda vez que ele subiu, que eu acho que ele já devia estar mais próximo daqui, aquilo devia ter uns... Rapaz, no máximo uns 30 metros de diâmetro. Nossa, era grande. Era grande, aquele treco era grande. 30 metros de diâmetro. Nossa. Sabe, um raio de 15 metros, acho que para mim era... Eu digo isso porque eu estimo que a distância dele para as árvores era de 30 metros. Né, para as árvores. Tem árvores aí de 20 metros, né? Então dá uns 50. Né? Você tirando uma triangulação rápida, só pode ser uma coisa de 30 metros para ter esse tamanho. Então, nesse momento que nós entramos no mato, e tinha muita gente, se propôs a entrar.
Tinha muita gente aqui. Você vê na foto, tinha gente pra caramba aqui. Aí a gente sentado lá para conversar, já tinha entrado os 8, era muita gente que queria entrar, mas não deu. Só os 8 que queriam entrar, né? Nesse momento, um achou de pegar uma arma, que era o pai de um colega nosso, era o seu Zé. Então ele mandou a gente aguardar, e ó, eu não vou entrar nesse mato assim, desprotegido, vou pegar minha arma, uma cartucheira. Aí a gente ficou esperando. Mas esperamos. Como ele demorou muito, e o pessoal estava meio afoito para saber o que tinha acontecido, a gente pensou, se ele é caçador, ele conhece o caminho, bora, ele vai depois. Então a gente seguimos, só nós 7. Rapaz, aí chegamos lá, pelo caminho, que sabíamos como fazer. Era o Zé Pombo Roxo, era? Era o Zé Pombo Roxo. E ele nem foi depois, ó. Estivesse esperando ele, ia perder o tempo. Conclusão, chegamos lá, rapaz, estava aquela neblinazinha em cima da água, quando eu peguei a lanterna mais forte, que era do meu colega. Sério, rapaz, ela fazia um caminho, o foco era um caminho. Conclusão de tudo que nós vimos, cara. Sentamos, ficaram 5 sentados e 2 em pé. Na beira do Lago Bolonha. Na beira do Lago Bolonha, né? Tinha um tronco de árvore, assim, na época lá, tinha uma árvore que tinha caído, eu vou até dizer assim, naquela semana tinha dado uma tempestade e caiu uma árvore muito grande. Então a árvore estava caída para cá, assim, na beira do lago. Para cá é o lago é ali. E para cá é a floresta. Ela caiu. Então olha só, eu quando cheguei lá, peguei um palito de fósforo, tentei fazer entre a árvore e o lago uma fogueirinha. Juntei graveto, o que eu pude, folha, não pegou. Não pegou de jeito nenhum. Os colegas do outro lado da árvore, para cá assim, fizeram a mesma coisa e a deles pegou. Por sorte. Quando a deles pegou, eles alimentaram rápido com pedaços de pau, pequenos galhos. Tinha até pau de jangada lá que, porra, deu uma força bacana, né? Ficou uma fogueira bacana, ficou uma fogueira que afugentou os carapanãs, clareou o ambiente. E a menina eu esqueci pra lá, né? Aí eu tô assim. O lago tá aqui, os colegas sentados, né? Os 5 sentados e 2 em pé. Quem tava em pé era eu e o Zé Manuel, parece. Hoje em dia ele é veterinário do Exército, inclusive. Aí ficou ele em pé, o resto ficou sentado. E tem um colega nosso que estava contando uma história, que era uma colega dele que tinha sido vítima de uma gangue aqui de Belém, chamada Gangue da Bailique. Não sei se você ouviu falar nessa gangue. Já ouvi falar. Perigosa pra caramba, né? E essas colegas tinham sido vítima dele e tal, esse negócio todo. E aí o papo dele ganhou a atenção da gente, né? E ele contando, eu de costa pro lago, né? Eu e outro colega. Rapaz, e ele contando, e aqui na minha frente tinha um colega chamado Carlos, o apelido dele era Bunhoca. E ele começou a fazer assim, olhando para cá, né? Mexendo a cabeça de um lado para o outro, olhando para cá. Eu percebi, né? Fiquei na minha. E o colega contando a história. Rapaz, teve uma hora que ele parou, aí ele disse assim, ele pegou assim, né? Tem alguma coisa no lago. Ele falou para mim, tem alguma coisa no lago. Quando ele falou isso, o colega parou de falar e eu virei. O outro colega também, ficamos todos os 7 olhando para o lago. Como eu estava com a lanterna, e eu não tinha visto nada, peguei, liguei a lanterna, mas eu dei em cima do treco. Era uma coisa assim, bicho, olha, desse tamanho mais ou menos. Se tinha tentáculo, não deu para ver, porque estava escuro, estava muito escuro. Então o objeto era até onde posso imaginar, até onde eu vi era um cilindro, pô. Era um cilindro. Era uma coisa cilíndrica, né? De que cor? Olha, rapaz, aquela cor ali era escura. Ela poderia ser um verde musgo, poderia ser um azul, um preto. O que eu vi? Ele reluziu ele reluziu a luz da fogueira em função da água do lago. Porque ele estava na água e ele saiu e devia estar molhado, né? Foi inclusive esse detalhe que gerou a polêmica entre nós. Porque alguns achavam que eram pescadores que estavam lá dentro jogando rede. Pescadores que estavam molhados e a água do corpo refletiu na luz da fogueira. Não que eu não queira concordar com os colegas, mas é difícil aceitar esse posicionamento. Por 2 motivos básicos. Primeiro, nós tentamos uma comunicação. Quando eu vi o primeiro, que eu olhei, e os colegas disseram, o que está acontecendo? Na minha concepção, poderia ser uma cobra grande, uma cobra sucuri, e eu fiquei apavorado. Mas eu não falei nada, eu apenas disse para eles assim, gente, tenta se comunicar, ver o que é. Ei,
que está acontecendo? Aí me deu a curiosidade de virar a lanterna um pouquinho mais para a esquerda, tinha outro, Tinha outro. do lado, um pouco afastado, né? Na água ainda, né? Aí deu aquela sensação de medo, aquela ansiedade, né? E saber o que está acontecendo. Aí foi que eu gritei: ei, quem são vocês? O que é que vocês querem? E eu fui focando mais. Eu voltei para a direita, não tinha nada, e voltei para a esquerda. Aí na areia, bem na direção da água, da areia, já estava na água, entre a água e a areia, naquela região limítrofe, entre uma região e outra, né? Eu sempre digo isso porque ele estava exatamente nesse ponto. Era um cilindro, cara. Aí foi que não deu mais para aguentar. Mas esse daí era um terceiro ou era um dos dois? Era um terceiro. Era o terceiro. Os dois estavam na água e esse terceiro. O do meio pareceu ter se deslocado em relação a esse que estava na água. Aí foi que deu medo. Aí a gente recuou um pouquinho, deu medo, a gente: ei, quem são vocês? O que é que vocês querem? Os dois motivos básicos que eu queria te dizer, que eu contesto aquele ter sido pescador. Primeiro, em qualquer lugar do Pará que tu vá, se tu vê um pescador e tu falares, ele vai te responder. Tu disser: oi, ele te responde: opa, alô, alô. E não, os caras respondem, pô. É hábito do paraense isso. E eles não responderam nada, pô. Não responderam nada, um silêncio total. Aí nisso que esse silêncio começou a ficar assustador, eu ainda perguntei: vocês viram aquela bola no céu? Ei, vocês viram aquilo no céu? Eu não respondia nada. Aí um dos colegas lá, que eu acredito que tenha sido o João Carlos, o Nenê Gordinho, é o Nenê. Aí ele gritou: bora embora. E esse, aí agita, né? A adrenalina já está no limite, né? A gente está naquela situação de torpor, querendo ficar, a curiosidade fala bem alto nessa hora. E rapaz, eu me lembro benzinho, que eu peguei ainda, segurando nervoso a lanterna. O primeiro que eu vi parecia não ter se mexido, o segundo sim, se aproximou do que estava próximo da areia, aí eu recuei. A galera começou a correr, tomar o rumo daqui, já aí dentro da floresta, e era um tal de: mamãe, me socorre, me ajuda e tal, e alguns estavam com uma pequena lanterna, pegavam o rumo do caminho, mas outros não. E eu querendo ver, e eu querendo correr e querendo ver. Quando eu recuei, que realmente eles ficaram todos para cá, eu fui o último junto com um colega nosso que também já é falecido, o Wilson Breiner, o Pitola. Ele segurou em mim assim: e, rapaz, um por todos, todos por um, ninguém vai correr. Eu digo: mas só tá eu e tu, cadê todos? Bora embora. O resto já correu. Pô, eu não sou herói não, é doido. A galera foi correndo e ele me seguiu, né? Bicho, começamos a correr, viemos correndo. Na escuridão, eu tentando ajudar os meus colegas, eles tomaram um rumo daqui, do caminho, e quando eu vi, realmente, eu queria olhar para trás, mas ao mesmo tempo eu não tinha coragem. Porque para mim, se eu me deparasse com uma daquelas coisas atrás de mim, eu acho que eu ia ter um problema, cara, um colapso cardíaco, eu ia desmaiar, pô, ia ser ruim para mim, eu senti isso. Então eu preferi não olhar. Então, como eles se distanciaram de mim e eu fiquei para trás, eu preferi seguir meu caminho com outro, do meu jeito, né? Eu não queria, eu queria, era uma curiosidade assim que pode até prejudicar a pessoa nessa hora, né? O cara querer ver uma coisa e ao mesmo tempo querer se evadir daquele ambiente. Mas eu consegui pegar um caminho, já varia mais ou menos por ali, já quase na rua aí do lado mesmo, no barranco. Rapaz, quando a gente chega aqui, Natan, era muita gente, ó. Era muita gente, cara. Aí tinha imprensa já, né? Que na época não era o Diário, na época era o Estado do Pará, a província, e tinha o Liberal. Estavam os três aí. E uma viatura da Polícia Civil, porque na época morava um agente da Polícia Civil por aqui. Um delegado, eu não sei bem se era delegado. Sei que ele se comunicou, veio, ele achava que era confusão, assalto, briga, acho que ele pensou isso, ou a mulher dele, não sei. Mas também eles não intervieram em absolutamente nada no evento, me lembro dessa situação. E a imprensa nos procurou, sentamos por ali, sentamos para cá, e eu me lembro que a repórter do Liberal, ela perguntou para a gente o que nós tínhamos visto lá dentro. Ela não perguntou só para mim, ela perguntou para os outros. Mas como eu havia me sentado, eu estava ainda com a lanterna, tirei a lanterna, dei para ele, me sentei por ali assim. Na época tinha uns tocos que a gente botava para servir de cadeira, de banco. E ela chegou e perguntou: o que foi que vocês viram lá dentro? Aí eu disse: olha, moça, tem uma coisa estranha aí que saiu da água. Mas não correu atrás da gente, se correu eu não vi, porque eu não virei mais a costa, mas está aí dentro. Então, 3 coisas que estão aí dentro estavam na água e a gente correu com medo deles. E os outros colegas confirmaram também.
que eles viram as três coisas, né? Mas como eu te dizendo, alguns não relacionaram esses objetos com a nave. Acharam que era um pescador. Acharam que era pescador. Mas aí, tu achas que isso aconteceu porque eles tiveram digamos assim, o ponto de vista, de visão deles, de avistamento deles, era diferente do teu ou de alguns colegas, ou é tipo, era uma forma de negar mesmo? Pois é. Quando nós conversamos naquela noite, que era um dia 14 de setembro, uma sexta-feira, para o dia 15, a madrugada rolou aí, esse papo rolou até umas 3 da manhã, a gente conversando sobre isso. A gente ficou nessa polêmica, né? Alguns dizendo, afirmando que eram pescadores, e eu perguntei, então por que vocês correram? Por que nós corremos? Se eram pescadores, a gente estava com uma fogueira, só trazia o peixe, a gente assava, né? E isso não aconteceu, aquele negócio estava estranho. Se tinha cabeça, se tinha tentáculo, perna, braço, alguma coisa, não deu para ver. Só viu aquela mancha, aquela penumbra, que só deu para ver por causa da fogueira. E tinha formato cilíndrico? Foi o que eu vi, um formato cilíndrico, porque eu te confesso que eu não vi mais nada além do que aquela sombra. Eu acho que até uma pessoa na escuridão é cilíndrica. Você não vai ver detalhes de uma pessoa andando numa escuridão, né? No meio de uma floresta, como essa floresta aí. E assim, né, a relação, existe também aí essa relação do objeto instantes antes de vocês entrarem, ter saído de lá do mesmo lugar, né? Ter saído do mesmo lugar. Na época eu não tinha nenhum envolvimento com ufologia, né? Não tinha. Conhecia algumas coisas, né? Que as pessoas comentavam sobre o chupa-chupa. Mas eu não sabia nem que estava acontecendo a Operação Prato em Colares. E ela já estava bem avançada, inclusive, né? A gente não sabia nada disso. Porque foi em 77 o fato, né? Isso foi em 79. Eu sei que quando o General Shoa, que ele veio de Brasília, ele veio no domingo, como é que pode um cara chegar 48 horas depois, né? Chegar em Belém e procurar justamente o Laerte? Ele veio atrás dessa história. Veio atrás dessa história. O General Shoa, ele era muito conhecido na época justamente por pesquisar esses fenômenos. Exatamente, ele pesquisava em Alexânia, lá em Goiás, numa fazenda, a Fazenda Vale do Rio do Ouro, onde as coisas aconteciam assim, era banal, um OVNI pousar, os trabalhadores da fazenda irem lá e avisar os patrões que a coisa estava lá, e chamar de coisa, né? O objeto estava lá e tal. Então ele tinha esse tipo de atividade lá no Centro-Oeste. Era Minas Gerais, era o sul da Bahia, era ali por Quiagores, um dia, Tocantins. Então, quando ele vem aqui em Belém, ele chega aqui na madrugada, eu estou com esse meu colega, que é o finado Wilson, sentado lá no banco da praça. Só está eu e ele. A gente conversando sobre o fato que aquilo dominou a nossa mente durante a noite toda. E eu e ele sentado, já era mais ou menos 1 hora da manhã, mais ou menos isso. Quando a gente vê 3 carros entram no conjunto, bem devagar. Um para no canto da terceira, um para na nossa frente e o outro para no canto da segunda. Aí ele disse assim, Leste, acho que a gente vai ser assaltado ou sequestrado. Porque ele era brincalhão também nesse aspecto, né? Gostava de meter medo. Eu não vou te mentir não, eu te confesso que eu gelei ali. Eu tô lascado, o que é que vai acontecer agora, né? Aí saiu do carro da nossa frente, o motorista abriu a porta, o outro de trás abriu a porta do carona, e do carona sai um senhor branco, parece neve, desse tamanhinho, cara, bem idoso mesmo, vem na nossa direção, se apresenta, não como general, não deu nome, não deu a profissão, só deu boa noite. Boa noite. E eu estava com o livro na mão, né? Que eu tinha conseguido esse livro umas 4 horas da tarde do dia anterior. Boa noite. Aí apontou na minha cara, olhou na minha cara, para tu veres que o Exército já sabia de tudo. Eu tenho aqui o Serviço Nacional de Inteligência, já tinha feito uma apuração muito profunda, porque ele não perguntou o meu nome, nem o nome do Will. Aí você é o Laerte. Mas quando ele falou isso, pronto. Estou lascado. Eu disse, sim senhor, sou o Laerte, sim. Estou sabendo da história. Eu só queria uma colaboração sua. Queria que você nos levasse até onde tudo aconteceu. Não é possível? Isso, rapaz, ele não mediu palavras, sabe? Encurtou. Foi assim, como se diz no ditado, curto e grosso. Eu digo, não, podemos sim, mas olha, lá dentro uma hora dessa é só inseto. É ruim de entrar aí a beça. Não tem problema, eu vou entrar parado. Agora um cara de terno branco,
estranho, né? Naquela hora da madrugada, o cara querer de todo jeito, querer, rapaz, aí foram lá. E a moça que veio com ele, bem novinha mesmo, né? Chegou do lado dele, olhou para mim, olhou pro livro, né? Dá licença aqui. Não, pois não. Deu o livro para ela, pegou, olhou o livro, né? Virou, olhou. Aí começou, não entendi nada, ela estava rindo, né? Sorriso, bem leve. Você sabe quem é o autor desse livro? Ele disse, não, moça, eu ganhei esse livro agora à tarde do moço que veio aqui no conjunto. Ele viu no jornal, evento, ele me trouxe esse livro para eu ler, que é interessante que tem aqui. Aí se você não sabe quem é o autor, eu tinha visto que tinha uma patente de oficial, mas eu chamei de sargento. Eu digo, parece que é um sargento do exército. Ela começou a rir, isso negativo. É um general 5 estrelas. Poderia saber me dizer o nome dele, sabe quem ele é? Eu disse, moça, eu não gravei, mas está aqui na sua frente. Moleque, olha, era o cara, olha. Estavas com o livro do show na mão. O nome do livro, rapaz, e o nome desse livro até hoje não sai da minha mente. É Mergulho no Hiperespaço. É uma das melhores obras dele. Física quântica pura. Física quântica pura, cara. Enfim, ele pediu para que nós nos levássemos aí dentro. Com a repercussão do caso, o jovem Laertes passou a receber a visita de vários pesquisadores de todo o Brasil, inclusive o general do Exército Brasileiro, Moacir Mendonça Uchoa, famoso por investigar o caso do aparecimento de luzes que sobrevoavam uma fazenda em Alexânia, Goiás. Bom, vim me aproximar de uma área de extraordinária ocorrência de fenômenos ufológicos. Eu fui lá com a mamãe, expliquei para a mamãe ficou preocupadíssima, o governo era militar, sabe que o governo militar a gente não pode ser muito expansivo, tem que limitar a palavra, tem que limitar gestos e tal. Aí ela disse, olha meu filho, tem muita gente para ir com vocês, não tem? Algumas pessoas vão. Por que isso ganhou o apelido de Seres de Bronze, ou caso Seres de Bronze? Poderias contar aquele OVNI que se aproximou, a história daquele OVNI que se aproximou de vocês lá no Carananduba? Podia contar essa história? Rapaz, esse daí foi muito pesado. O carro que eu iria, porque iria o motorista, na frente o Kawaj e atrás ia o segurança da aeronáutica e eu. Aonde ficou o meu vago, entrou um vergalhão de mais ou menos 90 centímetros, diretora com a técnica. As duas vão conversando, né? Elas entram e gritam, mas Laerte, assim mesmo, Laerte. Aí eu olhei, o que foi? Tu estás aí? Eu cheguei um pouco mais cedo hoje, cheguei de mosqueiro cedo. Não é isso. Mas assustada. Não é isso, eu acabei de falar contigo, tu foste pra sala de aula. Eu digo, como, mano? Aí os colegas disseram, rapaz, não tá bem não. A outra disse assim, mas como é que pode? Nós acabamos de falar com ele tomou o rumo das salas e ele tá aqui.